Vamos lá, vamos seguir aqui o programa falando de um outro assunto. Na semana passada, nós falamos sobre o caso do cantor Naim, encontrado morto em casa. A causa da morte surpreendeu todo mundo, né? Naim, gente, na verdade, ele morreu de intoxicação por cocaína e traumatismo craniano. Segundo a perícia, o cantor pode ter perdido a consciência ou até mesmo ter tido ali uma morte súbita por causa da droga. E aí, em seguida, ele caiu da escada, provocando, então, o traumatismo. E ainda de acordo com o IML, o exame toxicológico também encontrou vários remédios sedativos no organismo dele. Vamos fazer mais um alerta aqui? Presta atenção nesse detalhe. Naim tinha 71 anos. A família depois se manifestou e disse que tentou ajudar de todas as formas e que o uso de drogas começou depois que o cantor foi proibido de ver os netos. Aí ele entrou em depressão e buscou refúgio nas drogas. Volta aqui para mim, vem cá. O fato é que a gente associa, liga o problema das drogas aos jovens, né? E aí, como a gente viu nesse caso aí agora, ela também é uma realidade entre os idosos. Aí seja cocaína, seja o álcool, o vício também em tranquilizantes, que era o caso do Naim. A gente precisa olhar para essa parcela da população com mais cuidado. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente. Está aqui o nosso WhatsApp, 99942-2478. Manda para a gente seus comentários. Viveu algum drama na família? Está vivendo? Com foco aí, pensando na pessoa idosa? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo Letícia Santana, psicóloga. Obrigada, Lê, pela sua participação. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde. E a gente também recebe aqui o seu Valsenir. O seu Valsenir também tem uma história de superação, porque prestes aí, né, a caminho dos 50 até os 60, o senhor parou de usar drogas, não é isso? O senhor teve esse contato com as drogas, como é que isso começou na sua vida? Bom, o início foi... Eu era muito jovem ainda, tinha mais ou menos 18 anos. Houve um tempo depois onde eu parei, mas devido a algumas dificuldades, eu acabei retornando novamente. E agora já quando eu tinha mais ou menos uns 42 anos, voltei a usar essas drogas novamente. Foi uma questão terrível, onde vivi mais ou menos mais uns 12 anos preso a estas coisas. E graças a Deus hoje a situação está bem diferente. É verdade que são muitas as questões que nos levam a procurar as drogas, né? Eu vejo em muitas questões familiares, dificuldades psicológicas, dificuldades em relacionamentos, onde eu vejo que a família ela tem um grande potencial quanto a ajudar a mudança dessas pessoas, sabe? No meu caso, posso dizer que a ajuda familiar foi muito importante, tanto a ajuda familiar quanto a ajuda de uma igreja, de uma religião, né? Isso influencia muito para o bem dessa pessoa. O bom é quando essa família não desiste dessa pessoa. Isso é um dos fatores mais importantes na vida de um dependente químico. Quando os seus familiares, digo principalmente, não desistem desta pessoa. Eu acredito que é bem provável que ela consiga vencer essas dificuldades. Daqui a pouquinho o senhor vai contar, então, como é que o senhor está conseguindo diariamente, né, vencer essas dificuldades. Mas, Letícia, olha que interessante esse depoimento do seu Valsenir. Ele começou ainda jovem. No caso do Naim, de acordo com a família, né, isso aconteceu mais adiante, em outro momento da vida, por conta dele não conseguir ter contato com os netos. Isso acabou levando o Naim para esse caminho, né? O que faz uma pessoa com a vida já pronta, amadurecida, já tem toda a formação? Porque quando é jovem, a gente pensa assim, é influenciável, o amigo influenciou, mas não. Quando se trata de pessoas idosas, isso também pode acontecer. Sim, boa tarde, né? Boa tarde a todos que nos acompanham também. Eu acho que o depoimento do Valsenir também nos traz alguns indicativos, né? Não só a influência pode levar uma pessoa ao consumo de álcool e outras drogas, mas uma série de outros fatores, né? Como a questão financeira, a solidão, o desemprego, porque o álcool e as outras drogas, na verdade, é uma estratégia de enfrentamento muito mais relacionada ao entorpecimento. Então, você está ali se vendo numa situação sem saída e muitas vezes o uso dessas substâncias
substância te dá uma resposta de bem-estar rápido e por alguma razão você tem acesso, a gente está falando de algo que é viciante, e se deixa levar aí pelo consumo, buscando aí esse alívio, né, dessa dor, desse sofrimento, dessa preocupação. Isso pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, tanto na juventude, na fase adulta, como também na velhice. Agora, se tratando da juventude, geralmente a mãe está ali, está tentando, o pai também, né, tentando acompanhar os passos do filho, vigiando, é quem descobre geralmente, né? Ah, eu achei um negocinho na bolsa dele, desconfiei, investiguei. Agora, se tratando de uma pessoa mais velha, como que é essa descoberta? Geralmente a gente pensa no quê? Será que é a esposa? Como que isso impacta a família? Qual é a reação dos filhos depois de adulto, né? Adultos pensarem assim, nossa, o que levou meu pai a ir para esse caminho agora, depois de amadurecido na vida? Assim, se a gente for levar em consideração, Roberta, assim, a maioria dos casos, sendo muito generalista, a maioria dos casos acontece de uma história, né? A pessoa, em momentos intermitentes, como ele colocou, em fases diferentes da vida, usa a busca pelo álcool e outras drogas como uma estratégia. Então, normalmente, quando você chega na fase adulta ou na velhice, essa pessoa já passou por episódios também relacionados ao vício. É claro que quando se trata de uma pessoa idosa, 60 a mais, o acesso é mais difícil, porque essa pessoa já tem aí a sua independência, às vezes uma independência financeira, às vezes mora sozinho, é viúvo, os filhos já são grandes, e parte do pressuposto que essa pessoa tem condição de gerenciar a própria vida. E quando se descobre esse vício, ou se a pessoa está ali, né, numa situação difícil, enfim, às vezes é até tarde demais. Então, é muito importante que a população, a família, a rede de apoio, os vizinhos, ao perceberem algum sinal relacionado ao vício dessa pessoa que está ali, talvez mais isolada, mais sozinha, que esteja presente, orientando, ajudando, dando algum tipo de orientação e incentivo, porque realmente, assim, o acesso é muito mais difícil. Porque a gente está falando de uma população, de uma faixa etária, que, na maioria das vezes, os filhos já cresceram, às vezes é divorciada, às vezes é viúva ou viúva, e essa pessoa normalmente está ali no canto dela, tocando a vida dela, né? Então, o acesso, às vezes, é mais difícil mesmo. Doutor Valceni, quando o senhor iniciou nas drogas, era o mesmo objetivo de depois, quando o senhor continuou, depois dos 40, quando você voltou? Por exemplo, era um fim recreativo no início, aí depois foi mais mesmo uma dependência? Não, no início, quando jovem, eu acho que foi aquela questão da juventude, da balada, da curiosidade. Da curiosidade mesmo. E acaba que, uma vez usou, ele já se torna dependente. Agora, depois, quando foi... Já bem, quando eu tinha uns 42, 43 anos, foi uma dificuldade familiar que eu passei. Passei por uma separação e daí, como ela disse, veio uma solidão, aquela questão de estar só. É uma questão que eu quero frisar, que a família precisa de estar junto dessa pessoa. Precisa de não deixar ela só. Independentemente da idade, né? Independente da idade. Porque isso me fez com que eu buscasse algo para preencher aquele vazio a qual eu tinha deixado ou tinha perdido aquelas pessoas e acabei me aprofundando aí numa vida que dificilmente as pessoas têm retorno, né? Ou seja, a gente vê motivos diferentes, né? Na adolescência, a curiosidade, depois para lidar com um problema. Então, foi o caminho que o senhor encontrou para enfrentar a dor da separação, né? Eu acho assim que a influência de outras pessoas por perto, isso pesa muito, sabe? E quando uma pessoa se encontra só, ela vai buscar outras pessoas para estar com ela. E, quer dizer, na mente dela já tem aquelas velhas lembranças, né? E eu acho que isso aí é significativo. Teve outro famoso, viu? Também travou uma batalha aí contra as drogas, mesmo chegando aos 60. Foi o Arlindo Cruz. Na verdade, gente, o cantor, segundo o próprio filho, só deixou a cocaína depois de sofrer um AVC. Em 2017, Arlindinho disse que aos 11 anos descobriu o problema do pai. Arlindo Cruz tentou se tratar, gente, várias vezes. Chegou a ficar alguns meses longe das drogas, mas o vício era mais forte. O filho disse o seguinte, abre aspas, mesmo sendo um cara maravilhoso, ele tinha esse calcanhar de Aquiles. Um vício, sua maior fraqueza, era muito difícil, fecha aspas. Letícia, no caso aí,
tentar ajudar um adolescente, um jovem e tentar ajudar um idoso nas drogas, o que é mais difícil? Qual que é mais desafiador? Pois é, né? Eu acho que não tem uma resposta para essa pergunta, porque as tentativas, elas são de vieses diferentes. O jovem, ele tem a demanda dele, mas ele, em alguma dimensão ele tem um grau de dependência com essa família. O idoso não, o idoso já viveu várias fases da vida e ele muitas vezes está desconectado dessa família, né? Ele já tem ali os princípios, às vezes ele tem uma certa rigidez de acesso. Então, os manejos, eles são diferentes. Mas existe um ponto que é muito importante, eu acho que ele frisou bem. Muitas vezes essa população, ela se encontra também num certo grau de carência emocional. Então, mesmo que ela se bloqueie frente a algumas intervenções, existe uma carência que pode ser uma brecha. Então, existe ali um fator relacionado à solidão, à perda de funções laborais, à ausência, muitas vezes, dos filhos, dos netos. Então, uma aproximação afetiva, pelo viés afetivo, pode ser uma estratégia de conexão. O problema que acontece, às vezes, Roberta, é que esse idoso, ele já passou por um histórico de muitos episódios relacionados ao vício e esses episódios podem ter gerado, e aí é uma especulação, a quebra desses vínculos. Então, existe um histórico, às vezes, traumático dessa família e o que dificulta esse acesso. Mas, partindo desse pressuposto que essa idade, né, os 60 a mais, é uma idade que se encontra aí num lugar de vulnerabilidade e de uma certa solidão, a conexão emocional, a presença, a rede de apoio faz muita diferença no recalcular, né, desse vício. Lembrando, gente, quando a gente fala em vício, embora o caso do Naim aqui tenha sido a experiência nas drogas, né, o caso do seu Valceni também, mas o álcool também é uma dependência, né? A gente também pode falar, incluir aí tranquilizantes. Se você teve algum histórico na família, participa com a gente, manda aqui pra gente no nosso WhatsApp, 99942-2478. Chegaram comentários aqui pra gente. Tudo bem, Roberta? Eu moro em Vila Velha. O mais comum na Curva da Sereia são pessoas de idade fumando maconha. E isso influencia os jovens. Letícia, daqui a pouco pode contar para a gente, falar um pouquinho desse relato, né, de que forma que isso influencia a próxima geração. Também tem uma outra pessoa que prefere não se identificar, diz: já provei maconha e me deu ataque cardíaco, falta de ar, tremor, tonteira. No outro dia minha garganta inflamou, nunca mais botei na boca, nem o cheiro eu posso sentir que eu passo mal, né? Na época eu tinha 14 anos. E aí tem gente que às vezes quer experimentar na fase adulta da vida, na fase madura, quer inventar moda, né? Aí presta atenção nesse alerta do médico geriatra, o Dr. Rafael Costa. Ele reforça esse alerta que a gente, presta atenção, que a gente está fazendo agora sobre o vício do uso de drogas, né? Idosos que usam drogas. Presta atenção aí. A gente tem a tendência, né, de achar que o abuso de drogas e outras substâncias lícitas ou ilícitas seria um problema só dos mais jovens, né? Só que não é bem assim. Os idosos, eles são um grupo de risco por dois motivos principais. Primeiro, pelas alterações próprias do envelhecimento. Conforme a gente vai envelhecendo, a água corporal nossa reduz e o nosso fígado e o rim, eles trabalham um pouco mais lentificado. Essa soma de fatores faz com que a gente seja muito mais frágil, muito mais suscetível aos efeitos adversos das drogas e outras medicações ilícitas, né? E faz com que a gente esteja em risco muito maior de sofrer intoxicação, seja de ter alguma alteração cardíaca, um infarto, ter um pico de pressão, ter alguma alteração metabólica na parte do fígado, na parte do pâncreas, e um risco maior de desenvolver alguma toxicidade relacionada tanto a drogas quanto a medicações. O outro problema são a má adaptação às mudanças que ocorrem na nossa vida. É muito comum no envelhecimento a gente passar por lutos, passar por mudanças agudas, né, como uma aposentadoria, perda de emprego, passar por uma situação de solidão, você passa a viver sozinho, morar sozinho, e a má adaptação a essas mudanças faz com que muitos idosos comecem a usar algumas substâncias que eles não usavam antes, ou aumentar muito o consumo de outras substâncias, né? Um idoso que tomava álcool só nos finais de semana, agora aposentado, sem um propósito na vida, começa a usar diariamente o álcool e acaba se viciando. Tranquilizantes, os tarjas pretas, na velhice, no envelhecimento, eles são muito prejudiciais, aumentam o risco
de queda, o risco de fratura, de hospitalização e o risco de alterações cognitivas, o risco de sedação e agravos principais aí, agravos à saúde do paciente idoso. Os vícios hoje a gente consegue tratar para esse paciente se recuperar e ter aí uma melhor envelhecimento. Obrigada, doutor Rafael, pela sua contribuição. E aí, puxando essa resposta dele como gancho, o senhor sentiu diferença do impacto da droga na sua saúde quando o senhor era jovem e fez o uso da droga e também depois dos 40? Qual foi a diferença do impacto na sua saúde? A diferença quando jovem foi muito pesado, lógico. Agora, quando depois dos 40, foi muito pior na questão da saúde. Por quê? Numa noite onde eu usei muita droga, acabou-se que eu tive um derrame facial. Eu acordei pela manhã já com parte do meu rosto totalmente torto, né? E hoje tem poucas sequelas, mas naqueles dias foram terríveis. Eu cheguei a pensar que não iria sobreviver. E isso traz problemas para mim até hoje, né? Quando o sol está muito quente, a qual eu estou andando, debaixo de sol, a minha face ainda repuxa um pouco. É algo que ainda... na saúde, né? Ainda me traz grandes prejuízos. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai para o nosso Espaço Gourmet aprender uma receita deliciosa e ao mesmo tempo saudável com a Meire Ivo. Mas antes, eu quero incluir a Meire nesse nosso bate-papo, porque ela também teve uma experiência na família, não é isso, Meire? Boa tarde. Isso. Fiquei muito comovida a estar aqui, né? Eu vim de um povoado de Poço da Mata, na Bahia, e eu convivi agressões com usuários de droga. O meu tio foi usuário de droga desde jovem. E eu falo que hoje, gente, o usuário é prejudicial não só quem usa, a família também, né? O psicológico da família. E isso, convivi agressões. Eu morei com minha avó e sofri agressões pelo meu tio. Hoje ele deve estar com uns 45 anos, mas ele começou a droga desde os 18. E aí, só eu e minha avó em casa. Aí ele chegava agressivo, batia na gente e pegava o prato de alimentação que a gente deixava para ele, jogava, né, no chão, falava que não queria aquele lixo e tal. E foi indo. Isso eu tinha meus 11 anos. E depois minha avó faleceu. E ele continua até hoje? E ele continua até hoje, né? Aos 45 anos, só que eu não sei nem o paradeiro dele. E aí, com os meus 20 anos, eu fui morar em BH e não sei o paradeiro dele. Eu creio que tem uns de 15 a 16 anos que eu não vejo. Mas é muito triste, porque a psicologia da família abala demais. Porque abala a minha até hoje, só de ver vocês falando. A gente sente que você, né, ficou com a voz embargada, Meire. Daqui a pouco eu estou aí no Espaço Gourmet com você, viu, minha amiga? Porque eu sofri isso e eu sei que não é fácil. Não, mesmo pelo usuário e pela família também, porque o psicológico abala todo mundo. Só para a gente encerrar, aproveitando esse ponto aí que a Meire trouxe, a esposa do Naim falou que viveu um verdadeiro, desculpa a expressão, gente, mas não tem como resumir de outra forma. Ela falou que viveu um verdadeiro inferno com as drogas em relação ao Naim, né? E no momento que ele passou a fazer uso das drogas, como que a família deve lidar com esse dependente idoso? Pois é, né? Eu acho que o depoimento da Meire nos toca e evidencia a dificuldade que é esse manejo. É fácil. E aí não dá nem para trazer um manual de cuidado dessa família. Essa família engajada, ela faz o que pode dentro dos recursos que ela tem. Agora, a família em si não é a única rede de apoio. Existem outras redes de apoio. Pelo que ele colocou, me parece que a igreja foi uma rede de apoio muito poderosa, né? E às vezes os vizinhos também. E a gente tem que pensar que existe um desgaste que vai além desse consumo, às vezes relacionado à violência e outras formas de abuso. A família, ela vai ofertar o que é possível dentro dos recursos que ela tem, mas se for muito exaustivo ou se as marcas já são muito profundas, acionar outras redes, tanto as redes públicas, né, que são oferecidas, quanto
a igreja, quanto os vizinhos. Então, se você não é da família, mas é um vizinho, faz parte de uma comunidade, você percebe que aquele idoso está nessa situação mais vulnerável relacionado às drogas, também vá, se veja comprometido, ajude, oriente, leve a algum lugar, mas não o abandone, porque essa responsabilidade ela não é só da família, é toda a rede que esse idoso, que essa pessoa também está engajada. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Inclusive, estarmos aqui falando sobre isso também faz parte disso, né, Roberta? Com certeza. Olha só, a gente tem aqui algumas outras participações chegando, relatos interessantes de uma pessoa que diz: boa tarde, Roberta. Meu cunhado veio morar na minha casa, ele bebia e usava droga, foi muito difícil, faleceu tem 10 meses, ele faleceu com 64 anos. A gente vê que, ao mesmo tempo, é jovem no sentido de que tinha uma vida inteira pela frente, né? Faleceu com 64 anos, no caso aí o Naim, gente, faleceu com 71 anos, tá? E, ao mesmo tempo, poxa, já tem a maturidade suficiente, é o que a gente pensa, para lidar com as adversidades, para lidar com os problemas. Mas nem todo mundo, a gente não pode fazer essa leitura generalista, né, Letícia? Não, porque a busca pela droga, em alguma dimensão, é uma forma de lidar, que é aprendida, ou socialmente, enfim, mas é uma forma de lidar. Agora, uma coisa que é importante a gente pensar é que o Brasil, ele já é um país amadurecido. Pesquisas dizem que 15% da população hoje já é idosa. Então, a gente precisa se preparar para essa fase. Então, você que ainda não é 60 mais, se prepare para essa fase, continue estudando, se capacitando, buscando funções sociais, porque muitas vezes essa ausência de funções, essa ausência de capacitações, esse dia muito livre e ocioso também é uma forma, às vezes é até um portal, né, para a busca aí dessas drogas. Então, a gente precisa também cuidar da nossa velhice e sermos responsáveis pela forma como a qual a gente quer finalizar a nossa vida, né? E para a gente encerrar essa entrevista, seu Valceni, o que depois de 2 experiências em fases diferentes com a droga, o que agora fez o senhor querer mudar de vez de vida? Bom, uma das coisas foi a saúde já estava bem precária devido ao uso da droga. Outra coisa foi a visão de que eu precisava de me cuidar e cuidar da minha família. Eu acho que uma questão outra é um compromisso feito, vou dizer assim, eu acho que posso dizer assim, um comprometimento meu com Deus e comigo mesmo, de querer cuidar de mim agora. Eu acho que isso aí foi a questão essencial para essa mudança. E hoje eu posso dizer assim, dou graças a Deus. Graças a Deus eu posso dizer, eu estou livre disso. Amém. Motivos não faltam, né? Obrigada, Motivos viu? não faltam. Parabéns pela sua escolha, pela sua mudança de vida. Obrigada, Letícia. Um beijo, uma boa tarde, tá?